Olá, bem-vindos ao canal Cuidando de Pessoas com Estomias. Eu sou Isabela Gonzaga, enfermeira, estomaterapeuta, e nesse espaço eu converso sobre cuidados de enfermagem a pessoas com feridas e estomias. Nesse vídeo eu quero falar sobre o AGE, que é um produto muito conhecido, muito utilizado, porque é facilmente encontrado nas farmácias, então as pessoas aplicam nas feridas de maneira indiscriminada. Inclusive eu quero saber de você. Você que trabalha com enfermagem, que faz curativo, trata feridas, você tem o costume de aplicar o AGE nas feridas? Comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Bom, para começar, o que é o AGE? AGE é uma sigla, ácido graxo essencial. É uma substância oleosa que é extraída de alguns vegetais, girassol, copaíba. Então a gente extrai o óleo desses vegetais e nesse óleo a gente encontra os ácidos graxos essenciais. Ácido linoleico, lecitina de soja, a gente também encontra vitamina A, vitamina E, e tem alguns estudos que apontam que essas substâncias, elas têm a capacidade de estimular a formação de novos vasos sanguíneos. Quando você faz esse processo de criar novos vasos sanguíneos, de formar novos vasos sanguíneos no leito da ferida, isso melhora o fluxo sanguíneo para o local. Chega mais oxigênio, chega mais nutrientes para aquele tecido, então você consegue estimular o crescimento do tecido de granulação, que é aquele tecido que vai cicatrizar, que vai regenerar a ferida. E outro efeito desse óleo vegetal contendo AGE é que ele cria um filme, uma espécie de barreira contra a desidratação sobre o leito da lesão. Esse filme, essa barreira, vai manter o meio úmido. E a gente já sabe que para haver a cicatrização, o leito da ferida tem que estar um pouco úmido. Essa umidade é necessária, é benéfica para o crescimento do tecido. E em que tipo de feridas eu posso utilizar o AGE, esse óleo vegetal com ácido graxo essencial? Naquelas feridas mais agudas, mais superficiais, quando você não tem tecido necrótico, não tem muito exudato, não tem sinais de infecção. Por exemplo, uma queimadura de 2º grau, que é aquele tipo de queimadura que vai formar bolhas ou flictenas. Quando essas bolhas rompem e o tecido se desprende, a derme fica exposta. Então você pode proteger esse tipo de ferida causado por queimadura de 2º grau com o AGE. Outra lesão é a lesão por pressão estágio 2, onde você tem uma perda parcial da pele, principalmente uma perda da epiderme. Então, nesse caso, a derme também vai ficar exposta e você pode aplicar o AGE nesse tipo de ferida. Outro exemplo é o ferimento abrasivo, causado por uma queda, quando a pessoa se rala no asfalto, ela tem uma perda das camadas superficiais da pele. Também você poderia aplicar o AGE nesse tipo de ferida. E em que feridas eu não devo utilizar o AGE? Um grande exemplo são as feridas oncológicas. O câncer, ele pode, em alguns casos, levar ao aparecimento de uma ferida na pele, é a chamada ferida oncológica. E como o efeito esperado do AGE é estimular a formação de novos vasos sanguíneos, esses vasos podem ser utilizados pelo organismo para nutrir, para oxigenar a lesão, a ferida oncológica. Então, ao invés de você promover a cicatrização da ferida, você vai estimular o crescimento do tumor, porque ele vai usar esses novos vasos para se nutrir. Por isso, se você tem uma ferida oncológica, uma ferida devida a um câncer, não aplique o AGE. Outro exemplo é a ferida cirúrgica. Se você tem uma incisão, uma ferida operatória, que vai cicatrizar por primeira intenção, não aplique o AGE. A recomendação é que a ferida cirúrgica ou ferida operatória, ela seja mantida limpa e seca. E o AGE faz justamente o contrário. O AGE, ele vai trazer umidade, ele vai deixar o tecido embebido por óleo. Essa umidade não é benéfica para a cicatrização da ferida operatória por primeira intenção. Ela deve ser mantida limpa, deve ser mantida seca, para que a pele vá criando resistência. Então, se você coloca qualquer produto que vai trazer umidade para a ferida operatória, você vai estar prejudicando a sua cicatrização. E por último, as feridas infectadas.
Então, se você tem uma lesão que você observa que está com um exudato purulento, está formando tecido necrótico, está alterando suas características, odor, está ficando mais inflamada, não aplique o AGE, porque esse produto não tem capacidade de combater a infecção. Ele não tem efeito antibiótico. Para esse tipo de lesão infectada, a gente já tem tecnologias mais adequadas, então você deve selecionar o curativo conforme a necessidade da lesão. E como é que eu devo aplicar o AGE sobre a ferida que eu quero tratar? A melhor maneira de você usar o AGE na ferida é aplicando a malha antiaderente que já vem impregnada com o AGE. Então você tem várias marcas, vários tamanhos de malhas não aderentes que já vêm impregnadas com o AGE. A outra forma é usar o AGE na forma líquida. Então você tem frascos de 100, 200 ml com óleo vegetal, óleo de girassol, óleos com AGE na sua composição. Por que eu prefiro a malha não aderente? Porque a malha ela é um produto feito à base de acetato de celulose. Esse acetato ele não gruda na ferida, como o próprio nome já diz, é uma malha não aderente. Ela já vem impregnada com o óleo, ela vai oferecer, vai disponibilizar esse óleo, vai passar esse óleo para o leito da ferida e não vai absorver o produto. Ao mesmo tempo em que ela coloca o óleo sobre a lesão, que ela disponibiliza o AGE para o leito da ferida, ela também permite que o exudato que sai da ferida passe pelos seus poros. É uma malha vazada, né? Dá para você ver aqui os furinhos da malha. Então, o exudato vai passar por esses furinhos e vai ser absorvido pela cobertura secundária, pela gaze, pela compressa que você vai colocar por cima. E o óleo que vem impregnado aqui na malha vai ficar depositado sobre o leito da lesão. Então, ela não adere e ela consegue manter esse meio úmido. Quando você utiliza o AGE que vem em frascos, você deposita o óleo sobre a gaze e coloca a gaze sobre a ferida, o que vai acontecer? A gaze ela é feita de fibras de algodão e essas fibras de algodão vão absorver o óleo. Em poucas horas, esse óleo não vai estar mais disponível para o leito da lesão. A gaze absorve o produto e tende a ressecar e grudar no leito da ferida. É por isso que no dia seguinte, geralmente, a gente tem uma gaze que está aderida ao leito. Então, ela absorveu o AGE, ela sugou o óleo, ela ressecou o leito da lesão e ainda por cima grudou no tecido. Então, se você quer permitir uma retirada atraumática, você quer manter esse leito da ferida protegido pelo produto, úmido com o óleo e ainda permitir que no dia seguinte ou com 2 dias você retire esse produto sem traumatizar o tecido, você deve utilizar a malha não aderente. E como é que eu faço esse curativo com a malha não aderente? O primeiro passo é limpar o leito da lesão. Então você vai fazer uma limpeza com soro fisiológico, com solução de PHMB, deixar esse leito bem limpinho para receber o curativo. O segundo passo, depois que você lavou, limpou o leito da lesão, é secar as bordas. A pele ao redor, ela tem que ser protegida, ela tem que ser mantida limpa e seca. Então você vai limpar o leito com a solução fisiológica ou solução antisséptica, você vai secar as bordas, a pele ao redor da lesão e depois você vai aplicar a malha sobre o leito da ferida. Você deve posicionar o produto somente sobre o tecido lesado. Você não ultrapassa as bordas, você não aplica essa malha sobre a pele íntegra. Lembre que o produto deve agir sobre a ferida e não sobre as suas bordas. E depois que você posicionou a malha sobre a ferida, sobre o leito da lesão, você vai recobrir com o curativo secundário, que pode ser uma gaze, pode ser uma compressa, para que essa gaze e essa compressa absorva o exudato, que vai passar pela malha e tem que ser absorvido pelo curativo secundário, pela cobertura que você vai colocar por cima. Por último, você fixa o curativo com micropore, com atadura, com filme transparente, o que você preferir e tiver disponível para realizar esse curativo. Lembra que o curativo é uma técnica estéril,
Então você vai fazer toda essa limpeza utilizando luvas, evitando levar contaminação para o leito dessa ferida. E um cuidado importante, a malha não aderente, ela deve ser mantida no leito da ferida por 48 ou no máximo 72 horas. Então você vai aplicar essa malha, essa tela não aderente sobre a ferida e você pode trocar esse curativo, trocar essa malha a cada 2 dias, no máximo 3. Por que isso? Porque se você deixa muito tempo, se você deixa mais de 3 dias, como eu falei, a malha ela é porosa, ela é cheia de furinhos. O tecido de granulação que está crescendo, que está cicatrizando por debaixo da malha, ele pode invadir esses poros. E aí o que acontece? Quando o tecido começa a crescer e invadir os furinhos, os poros da malha, ele vai prender a malha no próprio tecido. E aí você vai ter um problema para tirar esse curativo que fica grudado, que fica preso no tecido de granulação. Então fique atento. Essa tecnologia, essa malha não aderente, ela pode ser mantida por 48 horas, ou seja, 2 dias, no máximo 72 horas. E se você gosta desse assunto, trabalha na área de enfermagem, tratando feridas, fazendo curativos e quer saber mais sobre produtos e técnicas que a gente utiliza, eu tenho um material digital completo com todas essas informações. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa adquirir. E se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele colega que você sabe que precisa desse conhecimento. Até a próxima!